Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Como você já sabe, nós estamos em meio a uma jornada fascinante de estudos sobre o Apocalipse, desvendando os mistérios da revelação de Jesus Cristo, que tem por objetivo encorajar e fortalecer os crentes perseguidos pelo Império Romano no final do primeiro século da era cristã, mas que é muito atual e tem aplicações para os cristãos de todos os tempos. Se esta é a sua primeira aula, eu gostaria de incentivá-lo a pausar este vídeo agora, clicar nos links das aulas anteriores disponibilizados na descrição. Ah, sim! Aproveite para curtir o vídeo, se você gostar, e fazer sua inscrição no nosso canal, para estar sempre atualizado em seus estudos. Após a dedicação do livro às 7 igrejas da Ásia, com uma mensagem específica para cada uma delas, como vimos na aula anterior, começamos agora a ver o desenrolar do drama, que mostraria ao povo de Deus o desenvolvimento do conflito entre as forças do mal, lideradas por Satanás, e o próprio Deus. Conflito este que terminará com a vitória absoluta do Senhor. No capítulo 4 está registrada a visão das coisas que são, que quer dizer, da grande realidade eterna. Deus reinando eternamente como único e soberano sobre todas as coisas que criou, com todo o poder, santidade perfeita, justiça absoluta, amor imensurável, pleno de majestade e de glória. Esta é a visão do trono de Deus. Se você já está pronto, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: "Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas." Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Depois das coisas que viu, ouviu e registrou nos capítulos anteriores, João agora foi arrebatado em espírito e levado ao céu. Deus produziu na mente do apóstolo o milagre de abrir espaço em sua limitação física e temporal, para que pudesse ver as coisas que são, em outras palavras, as realidades eternas como o céu, o trono de Deus e a vida celestial. A visão do trono revela que, apesar das aparências, Deus é soberano e tem toda a criação e a história sob controle. Do ponto de vista humano, temos a impressão que a última palavra, o poder, está nas mãos de homens importantes, governantes de nações importantes, mas do ponto de vista divino, a realidade é que o Senhor é o verdadeiro soberano. Veja que para os primeiros leitores do Apocalipse, e é claro para nós também, esta visão não é apenas uma imagem gloriosa, ela traz esperança e conforto. No centro do universo existe um Deus que reina e que garante o cumprimento final de seus propósitos para a criação, o que nos dá fundamento para a nossa perseverança, obras, amor, fé e serviço. A visão que João tem de Deus é inexprimível em linguagem humana. Por isso, ele prefere compará-lo ao esplendor do brilho de pedras preciosas. Vejamos o verso 3. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. O pastor Delcir de Souza Lima diz que João não apresenta uma descrição de Deus, porque Deus é espírito e por isso não tem forma para ser vista. O que ele viu foi um brilho intenso e lindo, o resplendor da glória de Deus, que ele comparou ao brilho de 2 pedras preciosas. A primeira, semelhante ao cristal, e a segunda, um brilho vermelho faiscante.
A relação entre o arco-íris e o trono de Deus nos remete à aliança com Noé, a garantia de não destruição da criação por parte de Deus. A visão desse arco-íris, lindo como uma esmeralda, identifica Deus com o Deus do passado, o Deus das promessas, o Deus que não pode mentir e que, tendo prometido, não se esquecerá do que prometeu. Por isso mesmo, ele merece a confiança dos seus servos. João viu também 24 tronos ao redor do trono de Deus, e sentado em cada um deles um ancião, os quais adoravam a Deus. Quem são esses 24 anciãos? Existem duas interpretações principais. A primeira é que esses seres são anjos que auxiliam Deus em seu governo. A segunda interpretação é que os 24 anciãos são a totalidade do povo de Deus, formado ao longo da história, representado pelas 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eles usavam vestes brancas, um símbolo da purificação dos pecados, da justiça e santidade, e tinham coroas de ouro, um símbolo da autoridade conferida por Cristo para reinarem com ele. Esta cena sugere aos cristãos o sentido da verdadeira adoração, o reconhecimento e a proclamação reverente da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. A Ele pertence tudo o que somos e o que temos. Do trono de Deus saíam relâmpagos e trovões e ardiam diante dele 7 tochas, ou 7 lâmpadas de fogo. Verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os relâmpagos e trovões significam o domínio de Deus sobre a natureza e marcam sua presença e poder. Eles serão citados outras vezes ao longo do Apocalipse, acompanhando eventos de grande importância no livro. Seu caráter intimidador, principalmente quando acompanham a manifestação da ira de Deus, são símbolos da justiça e do juízo de Deus, que não abandonou seu povo e que promete vingança contra os inimigos dos 24 anciãos. Lembre-se que o número 7 sempre simboliza a perfeição. Ele identifica as 7 lâmpadas de fogo como o Espírito Santo, que tem a função de iluminar, de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo e de guiar os crentes no conhecimento de toda a verdade. O mar de vidro não é literal. Percebam que João descreve algo parecido como um mar de vidro. Essa gigantesca plataforma de vidro transparente refletia ainda mais a luz da glória de Deus. A imagem sugere a grandeza e a inacessibilidade de Deus, a distância que separa o Criador da criação. Numa outra visão, quase no final do livro, esse mar já não mais existe e os homens gozarão da companhia de Deus, mostrando a vitória cabal de Cristo em seu ministério de nos aproximar de Deus, que ele tornou possível com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Em contraste com a distância entre o mar de vidro e João, ele vê agora 4 seres viventes bem próximos ao trono de Deus, no meio e ao redor. Esses seres possuem as mesmas características dos serafins vistos por Isaías e dos querubins de Ezequiel. Segundo John Stott, o culto contínuo a Deus rendido por eles pode muito bem representar a sujeição a Deus de toda a natureza. Os próprios judeus interpretavam dessa maneira a visão de Ezequiel, considerando o homem como o principal representante das criaturas, a águia das aves, o leão das bestas feras e o boi do gado ou da criação. A visão revela que tanto homens remidos por Cristo quanto os seres angelicais
tomam parte no permanente louvor e adoração ao Deus eterno, único, verdadeiro, soberano de todo o universo. Esse quadro nos ajuda a entender como são tolas as ações dos homens que perseguem a Igreja de Deus. A perspectiva da eternidade fortalece os crentes para permanecerem fiéis, mesmo que seja até a morte. A visão de Deus em seu trono é concluído com um cântico de louvor. Verso 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. O louvor é duplo. Primeiro, as 4 criaturas vivas dão glória, honra e ações de graças à eterna soberania de Deus. Em segundo lugar, os 24 anciãos, que representam toda a humanidade redimida, se prostam diante do trono de Deus e lançam suas coroas, uma vez que a autoridade que recebemos no reino de Deus provém do Senhor Jesus e só Ele é digno de receber honra e glória. Se no capítulo 4 vimos o poder de Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas, agora no capítulo 5 vemos o amor de Deus como Redentor. Capítulo 5, verso 1. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. O livro visto por João era um rolo de papiro coberto de palavras por dentro e por fora. Isso quer dizer que se trata de um livro de grande importância e significado. Ele contém o registro da história do conflito entre as forças do mal e do bem, Satanás contra Deus e seu reino, desde o início até a consumação dos desígnios de Deus com o triunfo do Cordeiro, a destruição final de Satanás e seus anjos e a instalação da cidade eterna, onde Deus habitará para sempre no meio do seu povo. Ele estava selado com 7 selos, ou seja, estava muito bem fechado. Cada selo vai mostrar ao ser aberto uma cena do conflito. João chorou porque ninguém podia abrir o livro. Neste livro estavam todos os segredos dos destinos dos homens e João precisava conhecê-los para consolar o seu povo, já duramente perseguido, mas ninguém era digno ou capacitado para desvendar os seus mistérios. O fato de estar tudo escrito revela que os acontecimentos históricos já estão determinados por Deus desde a eternidade, e tudo terminará conforme Ele planejou e prometeu, mas nenhum ser humano é capaz de prever e interpretar essa história. No entanto, um dos anciãos consolou João. Calma, João, existe alguém. Eu conheço quem pode abrir os selos do livro. E o apresentou como o leão da tribo de Judá. Verso 5. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. João parou de chorar e olhou para ver o leão, mas o que viu foi um cordeiro. Ambas as figuras identificam Jesus Cristo, o Messias de Deus, como o único capaz de revelar a história. No leão e no cordeiro está a síntese da personalidade de Jesus. A força e a majestade do leão, símbolo de realeza, e a humildade, mansidão e submissão do cordeiro. João vê um cordeiro que parecia estar morto, numa lembrança do Cordeiro de Deus que venceu na cruz.
Os chifres representam poder e autoridade, e por serem 7, indicam a autoridade completa, total de Cristo. Os 7 olhos simbolizam a onisciência do Cordeiro, que por meio do seu Espírito mantém sua presença e vigilância no meio dos seus discípulos no decorrer da história. Quando Jesus se preparou para abrir o livro, houve uma indescritível apoteose de louvor e adoração a Deus e ao seu Cordeiro. João refere-se aos seres angelicais, aos anciãos e milhões de anjos, bem como todos os seres nos céus e na terra, sem nenhuma exceção. Um verdadeiro culto celestial. Verso 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. A visão de João se fecha com essa eletrizante cena dos santos em triunfo e de todo o universo adorando, louvando e homenageando a Cristo triunfante. Certamente essa imagem traria alento, esperança renovada aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Crendo no poder de Deus e em seu amor, nenhum inimigo ou nenhum poder do mal deve ser temido. No controle das circunstâncias, o nosso Deus governa o universo do seu trono, não abandona o seu povo e é mais poderoso que qualquer exército que se levante contra os seus. O cenário agora está preparado para a abertura dos 7 selos, mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por o privilégio que nós temos de ter a tua palavra para nos mostrar um pouquinho, Senhor, de como será bom estar contigo na eternidade. Se já é bom contar contigo em nossas vidas hoje, ficamos esperando o dia em que formos chamados para estarmos eternamente contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo teu amor redentor que nos possibilitou termos o nosso relacionamento com Deus, Senhor, Criador, soberano de todas as coisas, o nosso Deus reatado. Muito obrigado, Senhor, porque enviastes o teu Filho para morrer em nosso lugar. Queremos pedir que tu recebas também o nosso louvor e a nossa adoração. E queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes os teus servos, abençoe os nossos lares, os irmãos e amigos que nos assistem, Senhor, que pedimos que as tuas bênçãos sejam sobre nós. Obrigado, porque nós podemos contar com a tua presença consoladora e confortadora, mesmo em tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Nos dê uma semana de paz. Assim nós oramos agradecidos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então é isso, gente boa. Obrigado por sua companhia. Te espero em nosso próximo encontro. Uma boa semana a todos.